Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD. Esta é a lição. Estamos no primeiro trimestre de 2022, estudando as Escrituras Sagradas. E o tema do trimestre, lição dos adultos, diz que a Bíblia é suprema. A supremacia das Escrituras é o título do trimestre. E o subtema diz que a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Nós já estamos diante da lição de número 9, graças a Deus. O trimestre estuda sobre bibliologia, nós já vimos os pontos principais da Bíblia Sagrada, já vimos autoria, já vimos divisões da Bíblia, já vimos várias outras coisas. Começamos na semana passada a questão de estudar a Bíblia como estrutura, a divisão da Bíblia, Antigo, Novo Testamento, lei, história, poesia, profecia, profeta maior, menor, o Novo Testamento que é a biografia de Jesus Cristo, a história, os escritos, profetas e assim por diante. Semana passada nós estudamos a lei e os evangelhos, fizemos um paralelo na introdução da lei e na introdução do Novo Testamento que são os evangelhos. Vimos que tanto a lei quanto os evangelhos revelam a Jesus Cristo. A partir de hoje, nós começamos a estudar a segunda parte do Antigo Testamento, segunda e terceira parte. O Antigo Testamento é lei, história, poesia, profecia, né? Nós estudamos lei, agora vamos estudar história e poesia. O título da lição de número 9, programada para 27 de fevereiro de 2022, esta lição será realizada durante o Comadlen, que vai acontecer lá no 4 Estações Hall, e os irmãos estão convidados. Deixa eu aproveitar aqui para parabenizar os irmãos que estiveram ontem na escola dominical. Nós tivemos uma escola muito boa, as classes muito bem assistidas, os professores muito bem preparados. Isso deixa-nos radiantes. Tínhamos alguns visitantes, Deus abençoe todos os nossos visitantes, os nossos professores. Que o Senhor continue dando graça aos alunos para ouvir, assistir e aprender a palavra de Deus. A lição 9, programada para 27 de fevereiro de 2022, tem como título: As histórias e as poesias falam ao coração. Por que as histórias? Porque o espaço da história na Bíblia Sagrada, a temática da história, começa no livro de Josué. Josué, Juízes, e aí segue nos livros de Samuel, de Reis, de Crônicas, de Esté, até chegar lá, justamente até chegar no livro de Esté, que é o último livro da parte histórica. E quando falar as poesias é porque começa em Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, etc. Sendo assim, nós vamos à primeira leitura da semana, hoje, segunda-feira, está em Josué, capítulo 21, versículo 45, e a epígrafe diz: Deus controla o curso da história humana. Deus controla o curso da história humana. Vamos à frente. Vamos fazer a leitura na Nova Versão Internacional, Bíblia de Estudo de Wisby, e assim diz o texto na Nova Versão Internacional, Josué 21, versículo 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Olha que interessante. Nenhuma falhou, todas se cumpriram. É necessário que o aluno compreenda, conforme nós explicamos na escola dominical ontem, que a lei, a primeira parte do que nós estamos estudando dentro do contexto da Bíblia, ela veio para estruturar uma nação. Ora, sem povo, sem território, sem costume e sem lei, não há nação. Então o povo adquiriu a lei e a lei foi aplicada ao povo. A lei ela tem algumas aplicações específicas. Ela tem uma destinação que vai para a civilização israelense, ou seja, é o que nós teríamos no direito, no Brasil, o direito civil. Então a lei tem a parte civil, a parte que orienta eles até como construir uma casa, a parte que trabalha com um meio parecido com aquele olho por olho, dente por dente, lá da lei do talião. É a parte civil e penal, mas aqui nós aplicaremos somente como civil. A lei também tem aquela parte cerimonial,
que também não serve para ninguém, só serve para Israel. Não tem como nós realizarmos um culto no Brasil com a questão cerimonial, não tem como realizar um culto em qualquer outro país, na Indonésia, na Austrália, usando a cerimônia de Israel. Aquela cerimônia só serve para Israel. Alguns já criaram até o Templo de Salomão, mas não pode ser comparado com o da Bíblia, porque só pode ser utilizado aqueles critérios lá. E diga-se de passagem, os levitas, aqueles que foram separados, escolhidos e separados atualmente da tribo de Levi lá em Israel, eles já reaprenderam a como realizar as cerimônias, justamente aguardando que o Messias venha logo. Olha, Jesus falou para a mulher samaritana que ele é o Messias, então não resta nem dúvida com relação a isso. Mas a segunda parte é a parte cerimonial. A terceira parte da lei é algo que sim alcança nós, que é a questão moral. A questão moral da lei alcança: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Essa aí é a parte moral da lei que alcança o mundo inteiro. E ontem nós tivemos o privilégio de explicar que muitos códigos mundiais, inclusive o brasileiro, teve sua origem na questão moral da lei mosaica. Nós agora entramos na parte histórica. Histórica de quem? História de Israel. No Novo Testamento nós temos a história da igreja em Atos. No Antigo Testamento nós temos a história de Israel. E todo o conteúdo que será apresentado esta semana nas leituras diárias e discorrido domingo na Escola Bíblica Dominical trata da história de Israel. E aqui a epígrafe diz: Deus controla o curso da história humana. E o texto que nós acabamos de ler e vamos repetir diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Como a nossa epígrafe diz, Deus controla o curso da história humana, é necessário que nós compreendamos que por intermédio de Daniel, aliás, lá o sonho de Nabucodonosor, aquela estátua que Nabucodonosor diz que ao acordar esqueceu o sonho, e Deus usou Daniel e seus amigos que foram orar, me parece capítulo 2 de Daniel, e Deus revelou o sonho a Daniel. Aí Daniel diz: ó rei, tu estavas olhando quando uma pedra foi lançada sem auxílio de mão e destruiu a estátua, que tinha cabeça de ouro, braços de prata, o tórax de bronze, e assim ele descreve a estátua. Aquela estátua, ela é a figura das nações mundiais até o momento em que Cristo virá no milênio, que é a pedra lançada sem auxílio de mãos, e destruirá todo aquele sistema mundial. Isso quer dizer que Deus tem o controle de tudo. Deus não perdeu o controle quando a nação foi para o cativeiro, pelo contrário, estava no projeto de Deus. Deus não perdeu o controle quando lá no ano 30, lá no ano 70, melhor dizendo, houve a devastação de Jerusalém. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle quando veio a Idade Média. Deus não perdeu o controle quando começou a Inquisição. Deus não perdeu o controle quando já bem próximo agora veio o Holocausto. Deus não perdeu o controle de forma alguma. Pelo contrário, nós vimos que em 1948 ele cumpre a profecia de Isaías 66:8, restaurando a nação de Israel e dando a nós aquela ideia de que a figueira voltou a florescer, devendo nós prestar atenção nela. E todos os acontecimentos atuais, seja o Covid-19 e outras coisas que estão acontecendo, só provam que Deus tem o controle. Legal, né? Logo, logo, logo o Senhor mostrará que seu controle é pleno sobre as nações do mundo, especialmente sobre a nação de Israel. O Senhor então arrebatará a igreja da terra, o mundo passará pela grande tribulação e no final da grande tribulação o Senhor restaura a Israel, o reino, conforme os discípulos queriam que ele restaurasse naqueles dias e conforme ele orientou lá no sermão do Pai Nosso aos judeus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando o céu e terra hão de ser uma única igreja, e a igreja atuará do céu à terra como se fosse uma coisa só. Ó que legal! Você está convidado a domingo ir para a Escola Dominical e começando a leitura aqui de Josué, o primeiro dos livros históricos de Israel, da história de Israel, nós vamos aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, que é suprema, inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Deus te abençoe
e te aguardo domingo no Comadlen. Se você não puder vir ao nosso congresso, que Deus te abençoe onde você estiver e estude a palavra de Deus. Fica na paz do Senhor. Se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente, mande para alguém, abençoe alguém com a palavra do Reino de Deus. Paz do Senhor.